Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor João Vitor e você está no Momento OBMAP. E para o Momento OBMAP de hoje, eu tenho aqui algumas questões da prova de 2023 da primeira fase nível 2, que é para os alunos do 8º e alunos do 9º ano. Olha só a questão. Qual é a quantidade máxima de números distintos de dois algarismos que se pode escrever sem que a soma de quaisquer dois deles seja igual a 86. Olha só, a quantidade máxima de números distintos, né? Então não vamos confundir com algarismos distintos, porque por vezes, né, a gente é acostumado a fazer essas questões e utilizar muito essa questão de algarismo distinto, mas aqui é números distintos, né? Ou seja, números diferentes. Nós não podemos ter, por exemplo, um 43, 43, né? Ou vários 43, ou 10, 10, 10. Tem que ser números diferentes. Eles vão ser formados por dois algarismos e a soma deles, né, não pode ser igual a 86. Né? Por exemplo, se a gente pegar aí de dois algarismos, um 44 e um 42, a soma deu 86. Né? Então, esses números aí, eles não podem entrar na nossa análise. Então vamos fazer assim, primeiro vamos ver quantos números nós podemos escrever utilizando dois algarismos. Olha só, os números de dois algarismos são formados aqui por uma unidade e uma dezena, certo? E aí nessa dezena nós podemos escolher números de 1 a 9, né? Vou colocar aqui as opções, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não posso colocar o zero, porque se começar com zero não vai ser de dois algarismos. Então, de 1 a 9, eu tenho a opção de colocar 9 números. Então, para a dezena, eu tenho 9 possibilidades. Beleza, vou multiplicar com as possibilidades da unidade. Olha só, nas unidades eu posso colocar todos esses números e ainda posso colocar o número zero. Então aqui eu tenho um total de 10 possibilidades para as unidades. Então, multiplicando 9 vezes 10, eu posso formar, utilizando dois algarismos, 90 números distintos. Né? A gente tem aí, por exemplo, 10, 11, 12, 13 e por aí vai. Nós podemos formar 90 números, ok? Beleza, e desses 90 números do total que a gente pode formar, nós temos aí que descobrir agora quais deles vão ter essa soma, né? Para a gente estar retirando esses pares aí que tem essas somas. Então vamos fazer isso. Olha só, a gente tem aqui uma das possibilidades, por exemplo, seria o 10, quando ele é somado com o 76, que vai resultar em 86. Então, é um tipo de par que a gente não pode ter aqui. Então, quais seriam outros aí? Se eu ir aumentando esse lado e baixando esse lado aqui, nós vamos formar outro, né? Por exemplo, 11 mais 75, 86. E aí, 12 mais 74, são os que não podem, né? Eu tenho aqui também 13 mais 73. Já deu para perceber, né, que aqui a gente vai ter vários e vários números. Só que vai chegar um momento que a gente já vai chegar lá perto da repetição. Como assim, professor? Olha só, por exemplo, quando esse aqui estiver atingindo o 44 e esse aqui o 42, a soma está dando 86. Quando esse aqui aumenta para 43, esse aqui ele vai cair para 43 também. E aqui já não pode, né? Esse número aqui, ele não pode ser considerado dos que a gente não pode colocar, porque aqui está havendo uma repetição, né? Então lembrando que é como se fosse pares de números, certo? Então 43, 43 não pode, porque ele falou que são números distintos, né? Por mais que a soma dê 86 também. E aí, seguindo essa
analogia, o próximo seria 44 e esse aqui aumentaria para 45. Mas é um número que essa soma ela não dá 86, então na verdade esse número aqui ele teria que baixar, né? Não pode ser o 43 porque a gente viu que é 43, 43. Então ele teria que ser o 42, que essa disposição ela aparece aqui. Então os números eles voltam a repetir. Então o que é que a gente tem que saber? Sabendo que esse aqui não é considerado, nós vamos analisar a quantidade de números que a gente escreveu, né? A quantidade de pares de 10 a 42. Então fazendo aqui 42 menos 10, vamos ter 2, 32. Só que como eu quero de 10 a 42, eu tenho que incluir esse número 42, né? Então mais um, que daria 33. Porque se eu fizer a subtração, eu não estou contando, incluindo o 10 e o 42, né? Eu só estou fazendo uma contagem de 10 a 42. Olha só, explicar isso de uma forma mais simples. Do 1 ao 5. Nós sabemos que do 1 ao 5 são 5 números, né? 1, 2, 3, 4 e 5. E se eu pegar 5 menos 1, é 4. Tá vendo como tem 4 aqui? E não daria 5 se eu quero saber a contagem. Então foi a mesma coisa que eu fiz aqui, certo? Como eu quero saber de 10 a 42, 42 menos 10, 32, e acrescento 1, né? Para estar adicionando esses números, né? Incluindo esses números aí. Então a ideia que eu utilizei foi essa daqui. Então quer dizer o quê? Que desses pares, de acordo com a ordem que ele está pedindo, 33 são os números, né? São os pares que vão ter essa soma igual a 86. E ele falou o quê? Que ele não quer que esses números sejam escritos. Ora, se a gente escreveu, né? A gente viu que o total é 90, então vamos retirar quem tem a soma 86. Porque ele falou, né? Qual a quantidade máxima de números distintos? Como é distinto, nós excluímos aqui o 43, porque está repetindo, de dois algarismos que se podem escrever sem que a soma de quaisquer dois deles seja 86. Então retiramos quem tem a soma 86, que é um total de 33 números que tem a soma 86. Então fazendo a subtração de 90 menos 33, pega no emprestado, aqui fica 10. 10 menos 3 é 7, 8 menos 3 é 5. Olha só, quer dizer que 57 desses números são os que não vão ter a soma 86. Então marcamos aí a alternativa de letra C. Certinho, pessoal? Então resolvemos aqui essa questão e sem perder tempo, já vamos aqui para uma próxima questão. Olha só essa questão. A estrela de 5 pontas da figura é formada ligando vértices de um pentágono regular. Então, olha o pentágono. Regular, né? Todos os lados são iguais. E aí, liga esses vértices, dá para formar essa estrela. Sempre pulando um vértice, né? Pulando um vértice, vai formar a estrela. A área em azul dessa estrela representa qual fração da área total da estrela? Olha só. Vamos ver aqui essa figura. Vamos passar uma linha aqui, certo? Nessa figura aqui se assemelha a um trapézio. Vamos passar uma linha aqui. Por que que eu estou fazendo isso? E vou aproveitar também para fazer isso daqui, né? Porque observa que lá dentro agora, ó, nessa parte aqui que eu vou passar em verde, nós temos outro pentágono, beleza? E o que é que eu quero mostrar com isso? Olha só, se esses lados aqui da figura, ó, esse com esse, ele é paralelo, eu vou até mudar a cor para indicar os lados paralelos. Esse com esse, os dois laranjas são paralelos e os dois vermelhos são paralelos, né? Formando aí essa figura um losango. E se o vermelho com o vermelho é paralelo, o laranja com o laranja é paralelo, nós podemos dizer que esses dois triângulos aqui, que eu vou numerar aqui de triângulo 1 e triângulo 2,
nós podemos dizer que eles são congruentes. Beleza? Então, eles são triângulos congruentes. E se a gente utilizar a mesma regra para o outro lado, nós vamos ter aqui também, ó, que vai formar essa mesma analogia. Então, eu posso dizer, né, posso afirmar que esse triângulo 3 também ele é congruente. Então, a gente já tem 3 áreas em azul que eles são congruentes aí. E aí, restou para a gente um outro triângulo aqui, né? Ó, eu tenho esse triângulo aqui e a gente vai tentar fazer alguma análise a partir dele para tentar encontrar alguma relação que nos ajude a resolver essa questão. Olha só, dentro dessa figura, nós temos aí na parte verde, que eu deixei destacado, um outro pentágono, né? E esse pentágono, como ele é formado a partir de um outro pentágono ligando seu vértice, a gente pode falar, né, pode afirmar que esse pentágono ele é um pentágono regular, né? Ou seja, todos os lados são iguais. E como a gente fez a ligação com esses vértices, nós podemos dizer que esse triângulo aqui ele é semelhante a esse triângulo aqui. Olha só. Então eu posso dizer que essa área em azul, né, a área em azul, ela vai ser o quê? 3 vezes esses triângulos, os triângulos 1, 2, 3, mais essa outra areazinha aqui em laranja, ó, do triângulo em laranja. Eu vou representar aqui como T minúsculo L, que é o triângulo em laranja. Agora vamos tentar pegar uma relação sobre a área total da estrela. Olha só, se a gente pegar a área total dessa estrela, só a parte branca, nós podemos observar, vou apagar essas partes aqui que a gente já analisou, que esses triângulos aqui, quando a gente faz essa ligação, certo? Eles são semelhantes a esses triângulos aqui, ó, esse de azul e esse de azul, né? Seguindo o mesmo sentido da análise que a gente fez, ou que também eles estão interligados aqui dos vértices do pentágono regular. Então, quer dizer o quê? Que se eu pegar toda a área da figura, colocar aqui como área total, área total, ela vai ser o quê? A área que a gente já colocou, né, vai ser a área em azul, certo? Mais 3 triângulos brancos, mais esse triângulozinho aqui, que ele era semelhante a esse outro triângulo que a gente tinha marcado como o triângulo laranja, né? Eu vou colocar aqui também como o triângulo laranja. Olha só, a gente já tem aqui as relações, vamos só reorganizar esse pensamento aqui. Então a ideia aqui é colocar a área em azul sobre a área total, para a gente descobrir qual é a fração da área azul. Então, como a gente viu, a área total ela pode ser representada assim, né? Eu vou reescrever a maneira como a gente pode representar essa área. Ou seja, se você observar, aqui nós temos outra área que é a mesma coisa da área em azul. Então, a área total ela vai ser representada como a área em azul mais a área em azul. Ou seja, a área total é 2 vezes a área azul. Então, quando eu colocar a área em azul sobre a área total, nós temos que a área total é 2 vezes a área azul. Então, a área azul sobre 2 vezes a área azul. Fazendo a simplificação, ficaremos com 1 sobre 2. Significa o quê? Que a área em azul, ela representa metade dessa estrela, né? 1 sobre 2 da estrela. Podemos marcar aí a alternativa de letra C. Certinho, pessoal? Então, aqui as questões de geometria, elas quase sempre são nessas relações, né? Procurar alguma congruência das figuras, tentar dividir as figuras em partes iguais, você vai conseguir responder as questões. Você já deve ter percebido que nessa prova apareceu também uma outra, né, de uma malha
e elas gostam de seguir muito bem esse tipo de resolução, tá bom? E a nossa aula vai ficando por aqui. Espero vocês numa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.